Sou hipertenso, posso fazer atividade física? Quantas vezes por semana é o ideal? O que eu devo evitar? Ah, mas isso depende. Não, algumas coisas não dependem, tá? Algumas coisas nós temos muitas literaturas nos apoiando e temos certeza do que é melhor. Então fica comigo até o final desse vídeo, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Eu não sou hipertenso, espero que você nunca venha a ser, mas de repente pode ser um vídeo útil mais para frente. Leandro Twin, conheço alguém hipertenso, pois indique esse vídeo, ajude essa pessoa, porque a atividade física pode ser um remédio de extrema qualidade, sem nenhum tipo de efeito colateral. É incrível como alguns, até profissionais da área da saúde, infelizmente, normalmente mais desatualizados, normalmente não, sempre muito desatualizados, eles colocam a atividade física vetada para pacientes com hipertensão. E isso é um erro. O hipertenso, ele pode fazer atividades físicas e, mais do que isso, o hipertenso ele deve fazer atividades físicas. Ah, Leandro Twin, mas nós temos a pressão arterial sístole, diástole, muito bem, mas se isso subir muito, isso é mal, isso é agressivo. Não existe nenhum tipo de contradição aqui. É fato. Mas aí durante a atividade física nós temos uma elevação, não é mesmo? Da sístole, da diástole, da pressão arterial como um todo, e isso é mal para o indivíduo. É verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com o controle dessa pressão arterial. Isso é muito importante. O que isso quer dizer? Uma pessoa que é hipertensa, em via de regra ideal, no melhor dos mundos, ela deveria toda vez que chegasse para fazer atividade física, descansasse 5 minutinhos para que tudo se normalize, de repente ela foi caminhando, subiu alguma escada, e vamos aferir a sua pressão arterial. Inclusive, tá, só a título de curiosidade, você não mede a pressão, porque a pressão não se mede com régua, você não tira a pressão, porque senão o cara fica sem pressão e ele morre, você afere a pressão. Mas isso é só uma nomenclatura, é só para divertir, para vocês saberem mesmo. Então, você faz uma aferição da sua pressão arterial, e caso esteja num pico de hipertensão, 20/15, realmente a atividade física é contraindicada, a pessoa deve ir para casa, medicar, descansar. Se tiver mais ou menos alta, tá uns 16/12, alguma coisa nesse sentido, a pessoa pode praticar atividades físicas de forma moderada. Então vamos com um jeitinho, não vamos treinar até a falha, vamos parar umas 2, 3 antes, a pressão vai subir um pouco, mas não é para dar problema. Se a pessoa é um hipertenso, chegou ali 12,8, 13,9, pode descer o pau no treino. E tem que descer o pau com gosto. Porque quanto mais pesado esse indivíduo treina, mais existe um mecanismo compensatório que você pode pesquisar como adaptações crônicas funcionais do exercício físico, que é um efeito hipotensivo. Então você tem um efeito de hipertensão durante, mas esse indivíduo está totalmente controlado, e depois, num contraturno, você tem um efeito hipotensivo. Por isso que o exercício pode ser um excelente medicamento para a hipertensão arterial. Então ele tem efeito hipotensivo tardio. Quanto tempo dura esse efeito? É isso que eu falo. Tem coisas que são literaturas. Leu, estudou, é isso, não tem depende. Mais ou menos de 24 a 36 horas. Ou seja, uma pessoa que é hipertensa, o ideal é que ela pratique exercícios físicos todos os dias. Assim, ela vai sempre sustentando esse efeito hipotensivo. E ela pode normalizar e abaixar totalmente comum, tá? Isso aí é meu dia a dia. Isso tá na minha área, na minha quadra. Pessoas baixando doses de medicamentos hipotensivos por causa da atividade física. Claro, nós temos outras coisas a abordar. Então, uma dieta com menos sódio, evitar cafeína, pré-treino, estimulante, hormônios da tireoide quando não precisa de uma reposição. Claro, tudo isso deve ser evitado e cuidado. Então, uma pessoa que tem hipertensão não deve utilizar um termogênico a menos que o seu médico autorize, né? Pode consumir cafeína que está muito controladinho, fica tranquilo. Mas no geral, por conta própria, não. Agora, a atividade física feita dessa maneira, caso de hipertensão, vai embora para casa, vai tratar disso.
Caso médio de hipertensão, treina leve, porque vai subir um pouco, depois vai reduzir e assim sustente. Tá normal, tá controlado? Descer o pau no treino é a melhor situação. Pode treinar até a falha, mas cuida para não prender a respiração. Respirar é muito importante. Leandro Twin já fez vídeo sobre respiração? Já. Sempre que tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin, mais tema. Leandro Twin, respiração. Você vai encontrar um vídeo aqui como respirar corretamente nos seus exercícios e você não vai ter nenhum tipo de problema. E o adequado é que você faça atividades físicas todos os dias. Não é mesmo, Floquinhos? Vem aqui. O cachorro que nunca será hipertenso, porque todo dia ele faz atividades físicas, comendo rodapé na casa, comendo pé de mesa, estragando a casa inteira, correndo, fazendo xixi no tapete. Que lindo, viu? Ficou constrangido. Então, vale muito mais a pena para uma pessoa que tem hipertensão, ao invés de fazer 1 hora de treino 3 vezes por semana, fazer meia hora de treino 6 vezes por semana. Para essa pessoa, para esse grupo, é mais eficiente. O hipertenso pode fazer um treinamento de força máxima? Há a possibilidade, mas muito cuidado para que não haja uma manobra de valsalva, ou seja, prender a respiração. Num treinamento de força, às vezes a gente prende a respiração para fazer uma repetição e botar para ferrar. Nesse caso, essa pessoa não pode prender a respiração. Então talvez ela faça uma repetição a menos, mas é para a segurança dela. Sendo assim, um quadro muito mais interessante vai ser você fazer um treinamento de hipertrofia, onde você vai trabalhar com 8, 10, 12, 15 movimentos, ou até mesmo de RML, resistência muscular localizada. Leandro Twin, o que é isso? É incrível como os meus alunos perguntam sempre sobre RML quando se deparam a primeira vez. Será que é tão pouco comum? Você nunca fez um treino de RML? Escreva aqui nos comentários. Pois bem, o treinamento de RML é um treinamento que você vai trabalhar com repetições mais altas. E se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal. Só procurar Leandro Twin, RML, que você vai encontrar um vídeo meu. Evitar exercícios que aumentam a pressão intracraniana. Então, por exemplo, estou ali naquele quadro médio de hipertensão. Vou fazer supino declinado? Não. Melhor não. Vamos fazer o crossover, tá? Porque a sua pressão arterial já está alta, então todos os seus vasos estão sofrendo com essa hipertensão, com essa pressão arterial alta. Então, na cabeça nós temos, isso aumenta o risco de AVC. Então você não vai fazer isso, você não vai prender respiração, não vai fazer exercício de ponta cabeça. Estou nessa crise, não vou fazer uma mesa flexora, vou fazer uma cadeira flexora. Beleza, mas jeito de treinar, pode ter certeza. Exercícios acima do ombro também causam um retorno venoso prejudicado. Então, ao invés de fazer um desenvolvimento, seria mais interessante fazer uma elevação lateral. Mas não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, você não estudou biomecânica? Claro que eu estudei. Por isso que eu estou falando de movimentos acima do ombro não é legal. E o desenvolvimento, nesse caso, vai prejudicar o retorno venoso. Nós vamos colocar algum parecido, não vai ser igual, mas vai tornar aquela pessoa apta a treinar naquele dia, naquela condição, até ele se reabilitar, até ele criar novas circunstâncias que aí ele pode fazer o desenvolvimento de forma tranquila. Um tríceps francês vai ser muito melhor ele fazer um tríceps no pulley. Então vamos evitar acima do ombro exercícios. Muito bem, Leandrão. Então do treino, beleza, tá legal, entendido. Agora, como eu faço uma dieta para perder gordura corporal? Então eu vou deixar você com esse vídeo aqui, passo a passo. Eu montei com você, gravando a minha tela, com a minha tabela, montando a dieta para perder gordura corporal passo a passo. Apenas lembre-se, não use termogênicos por enquanto, a menos que você tenha autorização. Mas veja esse vídeo para a gente montar uma dieta juntos.